Se desligar emocionalmente de alguém não é covardia. É sobrevivência emocional. E por mais que te digam que o tempo cura tudo, a verdade é que o tempo só anestesia o que você se recusa a encarar. Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas algo invisível ainda te puxava de volta? Talvez não seja mais a pessoa. Talvez seja o apego ao que você queria que ela fosse. O estoicismo não vem para te ensinar a ignorar a dor. Ele vem para te mostrar que ela pode ser transformada. Enquanto muita gente te manda esquecer, nós vamos fazer diferente e vamos entender. Vamos colocar a mente no comando das emoções, como faziam Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. E o melhor, você não vai precisar virar um monge para isso. Basta aplicar, no seu dia a dia, as lições que poucos conhecem e menos ainda praticam. Porque se você ainda acredita que precisa sofrer para provar que amou de verdade, este vídeo vai virar a chave da sua consciência. E quando isso acontecer, você não vai apenas se libertar de alguém. Vai se reencontrar com a parte de si que você nem lembrava mais que existia. É curioso como a mente humana insiste em agarrar o que já se foi. A filosofia estoica nos lembra, com firmeza, que o apego excessivo é uma armadilha disfarçada de amor. Marco Aurélio costumava refletir que tudo é passageiro, até mesmo as dores mais intensas. Quando alguém se apega a uma pessoa, cria uma dependência emocional que rouba a paz. E o mais triste, a pessoa que vai embora leva consigo uma parte de quem fica, não por escolha, mas por fraqueza do autocontrole. Disciplina emocional não é frieza, é sabedoria estoica aplicada na prática. Imagine alguém que terminou um relacionamento, mas continua visitando as redes sociais do ex, remoendo lembranças, se torturando com hipóteses. Isso não é amor, é apego. E o antídoto para isso é o autodomínio. Epicteto dizia que devemos focar no que está sob nosso controle. E ficar revivendo quem se foi? Bem, isso definitivamente não está. Agora, dá para treinar esse desapego como se fosse um músculo. Uma dica prática: escreva todos os dias, durante uma semana, 3 motivos pelos quais estar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. Parece simples, mas é brutalmente eficiente. Isso desloca seu foco da perda para o ganho. E esse pequeno gesto de controle das emoções é mais poderoso do que 1000 conselhos de amigos bem-intencionados. Aliás, muitos deles também estão presos aos seus próprios apegos. Quem começa a observar a própria mente com esse olhar estoico, começa a perceber onde está escorrendo sua energia vital. E é nesse ponto que a lição de Sêneca entra em cena, lembrando que o tempo é o nosso bem mais valioso, desperdiçá-lo com saudade de quem não volta é um luxo que ninguém pode se dar. E, falando em tempo, ele tem um papel bem mais poderoso do que você imagina. Existe uma linha tênue quase invisível entre amar e se apegar. E, infelizmente, muita gente tropeça nela sem perceber. O estoicismo nos ensina que o amor verdadeiro é livre, enquanto o apego aprisiona. Quem ama de verdade permite que o outro seja quem é, sem precisar moldá-lo às suas expectativas. Já o apego? Ele cobra, exige, sufoca e depois se frustra quando não é correspondido. Sabe aquele casal que parece perfeito nas redes sociais, mas vive de chantagem emocional e insegurança na vida real? Isso é apego disfarçado. A filosofia estoica, especialmente nos ensinamentos de Epicteto, nos alerta para o perigo de depositar nossa felicidade em algo externo. O amor não deve ser uma âncora, deve ser um vento que impulsiona, não que aprisiona. E isso exige um nível elevado de autocontrole e disciplina emocional. Um exemplo prático: se toda vez que a pessoa amada demora a responder uma mensagem, você entra em colapso interno, talvez não esteja amando e esteja dependente. O controle das emoções começa com a consciência desses pequenos hábitos. Uma boa prática estoica seria: ao se sentir ansioso por causa de alguém, respire fundo, observe seu pensamento e escreva uma resposta racional para ele. Isso cria distância entre você e a emoção bruta. Marco Aurélio dizia que o que nos fere não é o que acontece, mas a interpretação que damos aos fatos. Quando alguém confunde apego com amor, interpreta a ausência como rejeição e silêncio como desprezo. Mas e se, em vez disso, você aprendesse a ver o silêncio como uma oportunidade de voltar para si?
Porque, no fim das contas, o amor mais importante que você pode cultivar é aquele que nasce dentro. Controlar o outro é uma ilusão sedutora. A mente, desesperada por segurança, tenta prever cada atitude, cada resposta, cada emoção da pessoa amada. Mas o estoicismo é claro, e aquilo que está fora de você não te pertence. Sêneca diria que a tentativa de controlar o comportamento alheio é um convite ao sofrimento. E, no fim, é um reflexo da falta de controle interno. Pessoas que tentam moldar os outros vivem em guerra constante. Brigam com o parceiro por atitudes que ele nem sabe que teve, cobram mensagens, exigem atenção como se fosse um direito adquirido. Mas quando você entende a filosofia estoica, aprende que a única coisa sobre a qual você realmente tem domínio é sua atitude diante dos fatos. Isso não é resignação, é sabedoria estoica em prática. Quer um exercício real? Toda vez que sentir vontade de cobrar algo de alguém, vire o foco para si. Pergunte por que isso me afeta tanto. Em vez de mandar um texto de 3 parágrafos reclamando, escreva num caderno o que você esperava, o que sentiu, e o que você pode mudar em si. Isso é disciplina emocional e é assim que se constrói um amor saudável, sem prisão nem manipulação. Epicteto dizia que liberdade verdadeira nasce quando deixamos de esperar que o mundo haja conforme nossa vontade. E, ironicamente, quanto menos controle tentamos exercer sobre o outro, mais leve a relação se torna. A vida começa a fluir. E é nesse espaço de não controle que a verdadeira autonomia emocional começa a florescer e com ela, uma mudança inesperada dentro de você. Uma das maiores armadilhas emocionais é acreditar que alguém de fora precisa vir preencher o que está vazio por dentro. A filosofia estoica combate essa ideia desde os tempos de Marco Aurélio. Segundo ele, o ser humano já nasce inteiro, mas passa a vida tentando se remendar nos outros. Isso não é amor, é dependência emocional disfarçada de romantismo. E a conta chega sempre. Pessoas que não se bastam vivem em constante busca de aprovação, carinho e validação. E o problema não está em querer ser amado, está em precisar disso para se sentir vivo. O autocontrole começa quando você percebe que a sua paz não pode depender da presença de alguém. Isso exige coragem, mas principalmente sabedoria estoica, de enxergar que a completude vem do silêncio interno, não das palavras alheias. Um bom começo é investir em atividades que fortaleçam sua individualidade. Pode ser algo simples como praticar uma arte marcial, aprender filosofia com os textos de Epicteto, ou criar o hábito de escrever reflexões sobre o seu dia. Cada pequena prática que te conecta consigo mesmo enfraquece a ideia de que alguém precisa estar do seu lado para que a vida faça sentido. A verdade é que quando você aprende a ficar bem sozinho, qualquer companhia vira escolha, não necessidade. E essa é uma virada poderosa. Porque é justamente quando você se sente completo, sem ninguém, que passa a atrair relações mais saudáveis. E talvez, nesse processo, você comece a descobrir algo muito mais valioso do que qualquer companhia. Guardar o que sente pode parecer um gesto de força, mas, na verdade, é um veneno lento. A filosofia estoica nunca incentivou o silenciamento das emoções, mas sim o entendimento delas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de organizar os próprios sentimentos. O estoicismo não prega frieza, e sim discernimento. Reprimir não é o mesmo que dominar, e quem confunde os dois paga caro. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que eu não quer falar sobre isso e, meses depois, essa mesma pessoa está esgotada, ansiosa ou doente? O corpo sente o que a mente esconde. A disciplina emocional começa com a coragem de encarar as emoções sem medo, sem culpa e sem julgamento. Ignorar a dor não faz com que ela desapareça, apenas muda de forma e se camufla nos seus comportamentos. Uma prática poderosa da sabedoria estoica é escrever, todos os dias, o que sentiu e por quê. Não precisa ser bonito, nem profundo. Precisa ser honesto. Essa clareza emocional é o primeiro passo para o autocontrole. Outra alternativa simples é buscar diálogos verdadeiros com pessoas confiáveis. Nem sempre você precisa de uma resposta. Às vezes, só precisa ser ouvido. Sêneca dizia que aquilo que não é expresso se transforma em destino. E não poderia estar mais certo.
Quando você aprende a expressar o que sente de forma consciente, evita que a dor te domine pelas costas. E é justamente nesse processo de expressão sincera que você começa a construir uma fortaleza emocional. O curioso é que esse tipo de força silenciosa costuma revelar um poder maior do que qualquer grito de desespero. É impossível se libertar de alguém enquanto você não identifica o que ainda te amarra internamente. Às vezes, não é a pessoa que está presa a você, é você que está preso à ideia do que essa relação significava. A filosofia estoica convida a fazer essa investigação com honestidade brutal. Marco Aurélio dizia que ninguém se machuca mais do que aquele que mente para si mesmo. E nesse caso, a mentira costuma ter o nome de saudade. Muita gente pensa que já superou, mas basta um som, uma lembrança, uma notificação, e lá está a ferida, aberta e latejando. Isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade entender. O autoconhecimento é um pilar da sabedoria estoica, e isso passa por se perguntar o que exatamente essa pessoa representava na minha vida? Afeto? Segurança? Validação? Até que você saiba, continuará prisioneiro do invisível. Quer um exercício real? Liste, sem filtro, tudo que ainda te prende a essa pessoa. Depois, questione cada item como um filósofo. Isso é verdade? Isso depende só de mim? Eu ainda preciso disso ou apenas me acostumei com a ausência? Esse tipo de diálogo interno, inspirado nas práticas de Epicteto, dissolve laços que pareciam eternos. Porque às vezes, o apego não é pela pessoa, mas pelo papel que ela ocupava. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você olha para trás sem desejar voltar. Quando você não sente mais raiva, nem saudade, nem necessidade de provar nada. Só então, você começa a habitar um espaço novo dentro de si. Um espaço onde não é mais a lembrança que te guia, mas a clareza. E é essa clareza que prepara você para o próximo nível de evolução emocional. Agora que você tem essas lições nas mãos, a escolha é sua: continuar se agarrando ao que te esgota ou começar, de fato, a viver com mais leveza e clareza. O que ainda te prende? O que te impede de seguir? Será que não está na hora de parar de buscar por respostas em quem foi embora e começar a ouvir o que sua própria consciência está tentando te dizer? Você está disposto a aplicar essas ideias no seu dia a dia? Está pronto para assumir o controle da sua paz e parar de terceirizar sua felicidade? A verdadeira força está no silêncio interior que vem depois da aceitação. E acredite, quando você coloca em prática a sabedoria estoica, até a dor ganha um novo significado. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai continuar aprendendo a arte de se tornar emocionalmente invencível, sem deixar de ser humano. E lembre-se, a sua liberdade começa quando você para de pedir permissão para sentir.